Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que, assim, sendo completamente sincera, me deixou tonta, me deixou desorientada. É uma baita experiência e eu confesso que me surpreendeu, porque quando eu olhava pra capa desse filme, eu imaginava uma coisa totalmente diferente do que ele realmente é. E acredito que muitos de vocês já devem ter visto ou o nome dele por aí, ou o pôster, sabe? E devem achar que ele é tipo um slasher. Mas eu garanto a vocês que ele é muito mais do que isso. Ele tem uma história bem complexa. É aquele tipo de filme que deixa sua cabeça girando e que você vai ficar pensando sobre ele durante os seus próximos dias. Mas o tal filme misterioso que eu tanto enrolo pra revelar o nome e que eu vou abordar hoje na sessão de domingo é o filme Triângulo do Medo, de 2009. Então, gente, nós estamos no mês do Halloween, um mês que eu confesso pra vocês que eu adoro, e novamente tem sido um Halloween um pouquinho fraco aqui, porque, de novo, eu não consegui me planejar muito bem, eu tive muitos gastos com a minha mudança e tal, então, infelizmente, eu não consegui fazer nada de muito especial. Porém, eu queria fazer uma coisa que me traz uma vibe muito especial de Halloween, que é assistir esses filmes dos anos 2000, principalmente esses filmes que tem cara de filme de locadora. Eu sei, é bem específico, mas pra mim faz sentido. Então, eu fiz uma votação com alguns desses filmes que tinham essa cara de filme de locadora, filmes de terror anos 2000. E esse filme, ele tava, ganhando. Depois eu acho que ficou empatado, mas como ele tinha passado muito tempo ganhando, eu escolhi ele. Até porque ele também tinha dublagem, então foi um pouquinho mais fácil de assistir, sabe? Desculpa por não ter jogado no cara e coroa. Às vezes eu sou um pouco injusta. Mas, deixando esse detalhe de lado, esse filme foi dirigido pelo Christopher Smith. E esse cara fez vários filmes de terror / suspense. Confesso que eu não assisti mais nenhum outro filme dele, eu só assisti esse. Mas eu acho que esse realmente é o grande destaque, tá? Pode ser que eu esteja enganada, mas os outros filmes não parecem ser tão interessantes quanto esse foi. Esse foi um filme que teve bastante destaque para um filme indie dessa época. E, se não me engano, esse filme ele é britânico. O que é interessante porque tem um fenômeno de filmes britânicos desse período que eu acho muito bons, sabe? Geralmente eles são mais de metade pro final dos anos 2000. São filmes que têm uma carga mais pessimista, eles são mais dramáticos e trágicos. É um tipo de terror britânico muito específico dessa época que eu acho que não se estendeu tanto pra próxima década, talvez só até 2013, 2012 e sumiu um pouco esse fenômeno. Mas eu adoro esse tipo de filme porque eu sempre saio com o coração um pouco partido. Eles têm um tom muito trágico, que, sendo sincera, parece muito, mas muito específico dessa época e desse lugar. Curioso, não? Pois é. E esse filme, ele tem um outro tema que é muito recorrente também nos anos 2000 e que eu confesso pra vocês que eu gosto, mas nem todo mundo gosta. Eu acho que algumas pessoas acham esse estilo um pouquinho chato. Mesmo tendo essa estética de baixo orçamento, de qualidade duvidosa e aquela dublagem que parece coisa assim de Sessão da Tarde, eu adoro esse tipo de filme, que são filmes de pessoas que estão no meio do mar. Seja alguém que caiu e não conseguiu voltar pro barco, que é um nicho também muito específico de filme, ou também filmes que, ou filmes de, naufrágio, não necessariamente de criaturas que vão devorar as pessoas no mar, mas essa coisa das pessoas ficarem ali angustiadas no meio do mar. É um tipo bem específico que eu gosto. De início, esse filme passa um pouco essa vibe de que vai ser um filme só sobre um naufrágio de pessoas ali e tal, perdidas. Só que ele vai virando uma coisa mais complexa. Porque assim, os personagens, eles vão numa pequena viagenzinha no iate pra poder relaxar um pouco. Digamos assim, uma tarde, uma coisa mais boba. Não é nada muito complexo, é um iate pequeno e tal. Só que aí o iate para, porque acaba o vento, só que vem uma mega super tempestade e o barco vira. E essas pessoas, elas ficam ali esperando um socorro. E aí surge um navio e tal, enorme, antigo,
que socorre eles, entre aspas, tipo, eles acho que lançam tipo um barquinho, né, pra eles subirem, só que quando eles chegam lá dentro não tem ninguém. E é aí que começa realmente o mistério e tal do filme, e o filme fica muito interessante, pelo menos eu achei muito interessante. Ele tem uma proposta que eu sei que não é tão original, mas soa original em alguns momentos, e eu gostei porque ultimamente eu não assisti nada desse estilo e foi uma experiência bacana, sabe? Eu me senti uma criança nos anos 2000 assistindo algo na TV na noite, e eu adorei essa sensação, tá? E também gostei um pouco de como ele me deixou confusa. Ele não é tão complexo assim. Quando você entende, você fica tipo, ah, era isso. Só que toda a execução e, sabe, tudo que vai acontecer no filme deixa você meio tonto, meio desorientado. Então, se você é o tipo de pessoa que não gosta de se sentir assim assistindo um filme, talvez esse filme não seja muito bom pra vocês. Eu decidi falar isso porque a minha mãe é uma pessoa que não gosta muito de se sentir assim desorientada vendo filme. Aí eu pensei, bom, talvez alguém também seja desse jeito. Já eu sou o contrário, eu gosto dessa sensação de confusão. Eu gosto de sentir coisas assistindo filmes. E esse filme me fez sentir muitas coisas, mas a maior parte delas foi simplesmente confusão e desorientação. Falando rapidinho sobre o elenco do filme, eu queria destacar a Melissa George, que é a atriz que interpretou a protagonista. Se não me engano, o nome dela é Heather, que é um nome tão, mas tão anos 2000. Heather. Fala sério, é mau nome de protagonista de filmes de terror mesmo, né? O nome até da personagem de Silent Hill 3. Então me remete muito também a esse nicho muito específico. Eu gostei bastante dessa atriz porque ela tem uma baita cara de coitadona, sabe? De perdida. Ela tem um olhar ali muito, sabe? Tipo, casa muito bem. Daí eu fui olhar a filmografia dela e eu descobri que ela fez vários e vários filmes de terror, o que é bem interessante. Ela meio que tem esse perfil, né, de Final Girl, porque ela tem essa cara de confusa, de perdida, mas ao mesmo tempo quando ela fica séria, tipo, o negócio fica sério mesmo. E eu acho interessante destacar que a personagem dela no filme é uma mãe. Então, tem alguns momentos ali em que ela ativa, assim, sabe? Aquele instinto mesmo ali de sobrevivência, de meu Deus, eu tenho que ir pra casa, que meu filho tá me esperando. Então, eu gostei bastante disso também. E esse filme, ele lida bastante com essa questão da maternidade dela. Porque essa personagem, ela é o tipo de mãe que não consegue se desprender muito do filho. Porque o filho dela, além de ser uma criança pequena, ele é autista. Então, toda vez que ela sai, ela fica, né, com aquela preocupação. Inclusive, o filho dela estuda aos sábados e ela consegue sair por causa disso. Só que, mesmo assim, ela fica naquela coisa, sabe? De pensar no filho e tal. E depois do acidente do barco, ela fica com um instinto ali de sobrevivência, de ter que voltar pra casa ainda mais intenso. Então, se você gosta de filmes assim, que também abordam essa questão de mães em situações loucas, em que elas precisam sobreviver por causa dos filhos, talvez você goste desse filme. Enquanto eu assisti esse filme, eu lembrei de um outro filme que também é britânico, se eu não me engano. Ou pelo menos ele teve alguma parte da produção britânica, mas eu tenho quase certeza que ele é, tipo, 100% britânico. Que eu me esqueci o nome dele agora, mas eu vou botar o pôster aqui, porque eu vou lembrar enquanto eu estiver editando. Ele tem um tom ali também trágico, parecido, e também tem essa coisa de uma protagonista que tem um lado um pouco maternal. Desse filme que eu tô mencionando, ela não chega a ser mãe, mas ela é professora de crianças pequenas, então tem essa vibe, sabe? E eu acho que esses dois filmes, por mais que sejam de temas diferentes, eles meio que se encaixam de uma certa forma, por conta desse tom pesado e pessimista que os dois têm. Então, se você estiver num dia meio doido, que você quer fazer uma sessão de filmes mais trágicos, talvez esses dois filmes sejam boas opções, tá? Antes de concluir, eu só queria deixar mais algumas informações pra vocês sobre o filme. Não são necessariamente spoiler, tá? Mas são algumas informações a mais que talvez possam despertar interesse em vocês. A primeira é que esse filme ele é bem acessível. Eu acho que ele não tá disponível aqui no YouTube, mas você encontra com muita facilidade. E de vez em quando ele aparece também em alguns streamings. Eu acho que tinha na Amazon Prime um tempo atrás. Não tenho certeza se ele ainda está lá agora, mas sendo honesta, ele é muito fácil de achar. Você encontra muito fácil ele por aí.
Ele até está em outras plataformas de vídeo, sem ser o YouTube, mas eu não posso falar o nome, infelizmente, porque eu não sei se o YouTube iria gostar. Outra coisa que eu queria destacar sobre esse filme é que ele cai num outro estilo que eu esqueci de mencionar, mas é aquele estilo de filme looping, sabe? Filmes que vão ter algumas repetições na história. Então requer uma certa atenção a mais para que você capte alguns detalhes ali. Porque por mais que ele pareça repetitivo, nem tudo é só repetição. Olha, tô deixando vocês ainda mais confusos, tá? Sobre esse filme. Outra coisa que eu queria destacar é que esse filme, ele tem alguns elementos meio slasher, mas ele não é necessariamente um slasher. Então, você vai se sentir um pouquinho confuso em relação a isso. Eu, pelo menos, me senti. Mas o filme é mais complexo do que isso. Eu não vou explicar pra vocês o plot do filme, porque eu acho que vocês devem assistir por conta própria pra poder experienciar. Mas, com certeza, tem gente aí na internet que já explicou, então vocês podem ver caso vocês tenham ficado um pouquinho confusos. Outra coisa também que eu vou destacar aqui, que muita gente às vezes não liga tanto, mas eu acho interessante de destacar, é que esse filme, por mais que tenha algumas cenas um pouco pesadas aqui e ali, ele é um daqueles que você consegue assistir com a sua família, pelo menos com seus pais, por exemplo. Não tem nada de muito explícito, então talvez seja uma experiência interessante nesse Halloween, se você estiver buscando algo desse tipo, um filme que não cause muito constrangimento, sabe? Eu gosto de destacar isso porque às vezes a gente tem vontade de assistir algumas coisas com os nossos pais, mas a gente não assiste por causa disso. Então fiquem com essa característica extra. E só pra poder concluir, eu queria dizer que esse é um filme sensacional e que sim, ele é um pouco medíocre em algumas coisas, só que ele é tão datado, ele faz tão sentido com a época que ele saiu, que eu sinto que tudo só se encaixa e se casa muito bem. Recomendo demais para quem gosta de filmes confusos, com um tom de mistério e também com essa pegada trágica, tá? E aí, vocês já assistiram Triângulo do Medo? Se vocês já tiverem assistido, eu adoraria saber a opinião de vocês sobre o filme, as interpretações que vocês tiveram, o que vocês captaram ali de simbolismo, porque tem muito simbolismo nesse filme. E é isso, gente. Eu queria agradecer aos membros do canal que votaram nesse filme. Eu adorei assistir, foi uma experiência muito legal. Eu assisti à noite e com aquela dublagem de filme que passa na TV, parece que tudo se encaixou, sabe? Eu até consegui dormir depois me sentindo aquelas crianças que viram algum filme estranho na TV nos anos 2000. Uma sensação muito nichada e específica, talvez, mas tudo bem. E é isso, novamente muito obrigada. Se você quiser participar das próximas votações, basta ser membro do canal, custa apenas R$ 1,99, mas se você não puder, não tem problema nenhum, eu já agradeço só de você assistir. Caso você tenha interesse, você também pode conferir meus outros trabalhos aqui na internet. Eu também sou ilustradora e sou dona de um brechó, tá? Um brechó bem acessível. Todos os links estão no meu Tap Link, que sempre fica na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada e vejo vocês na próxima sessão de domingo.